Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde, mais um encontro aqui com vocês. O tema que eu pensei para refletir é a respeito da violência. E eu sei que falar de violência é absolutamente extenso, complexo, e nem me proponho a aprofundar essa questão que é tão já falada, discutida e vivida por nós todos. Só que essa violência que nós estamos nos referindo, que parece existir no mundo externo, nas ruas, nos estádios de futebol, como nós vemos, nas guerras, nas cidades, enfim, tudo que se traduz por um ato, né, de sofrimento humano permanente, esse tipo de violência, ele tem um caminho muito mais profundo para ser trabalhado. Mas tem um viés, né, um pontinho aí muito importante que é para ressaltar, que antes mesmo de nos referirmos a essa ampla e restrita e geral, social, política, violência, temos que parar para pensar, e essa é sempre a proposta desse nosso encontro, né? São reflexões a respeito das nossas emoções, da nossa vida, é a violência com a nossa própria pessoa, a violência que existe no nosso interior. Vamos lembrar que o ser humano, ele, por constituição, pela própria hereditariedade dele, pela formação fisiológica, constitucional, ele tem impulsos de violência. Ele não é que ele nasça, né, violento, mas ele tem toda uma bagagem de impulsos agressivos, também de impulsos de luta, de defesa, mas que faz parte, né, de uma forma geral, na bagagem genética do ser humano. Então, esses traços, eles vão se mesclando, vão se somando, né, o que se espera, com uma bagagem de uma boa socialização, onde ele vai realmente aprendendo a vivenciar experiências boas, experiências amorosas, que vão sendo possíveis, né, para ele, vamos dizer assim, civilizar todos esses impulsos agressivos. Mas nós vamos, às vezes, isso é muito comum, nos distanciando dessa nossa experiência conosco mesmo. Nós somos violentos, né, quando nós desrespeitamos o nosso próprio corpo, quando nós não comemos de uma forma adequada, quando nós não nos exercitamos como devemos, quando nós estamos sempre cometendo excessos com o nosso corpo físico e com nossa vida mental, quando nós estamos também nos sobrecarregando internamente com excesso de problemas, excesso de preocupações, quando nós, em várias situações, vamos sempre cavando mais problema, em vez de dizer, vamos parar para repensar qual será o caminho mais adequado, melhor, para poder resolver toda essa situação. Então, essa violência com o nosso interior, por exemplo, de aceitar certas situações internamente, absolutamente inaceitáveis. Existem situações na vida que nós precisamos ceder, conciliar, né? Tentar entender, e isso faz parte do crescimento, né? Senão nós não vamos conseguir conviver numa rede afetiva, numa rede social. Nós fazemos laços e vamos cedendo, vamos nos compondo como pessoas. Mas existe uma pergunta, até onde que nós também podemos e devemos ceder? Às vezes nós estamos deixando de estar perplexos, né? Banalizando certas situações com a nossa própria vida de violência
violência com relação à nossa própria vida, que nós estamos nos permitindo chegar a um ponto que parece que a vida não tem mais nenhuma alegria, nenhum mais sentido dela tá mesmo existindo dentro da gente, e nós estamos o tempo inteiro falando dessa violência externa e esquecendo que nós, né, para nós podermos tentar modificar alguma coisa desse próprio mundo, nós precisamos reconhecer primeiro os nossos sentimentos, o nosso interior, conhecer a nós mesmos. Não temos medo de enfrentar o que nós sentimos, seja medo, seja ansiedade, seja raiva, para poder ensinar, né? Ter um ensinamento desses impulsos, aprender a canalizá-los. Então, a violência com a nossa própria vida, ela tem que ser pensada, porque, lembra, o buraco não tem fundo. Se nós formos cavando, nós vamos entrar dentro desse buraco. Então, esses atos de violência contra a nossa forma de ver, ela é tão importante, porque nós não podemos permitir, né? Vamos chegando uma hora que cada vez que nós vamos permitindo esse esgarçamento da nossa aceitação diante da nossa própria vida, nós vamos perdendo ao mesmo tempo a capacidade de nos responsabilizarmos pela nossa própria saúde. Então existe algum parâmetro que nós temos que colocar, porque o ser humano ele é capaz de se expandir, ele é flexível, é como se fosse em alguns momentos um elástico, que parece que você pode ir esgarçando, ele vai esgarçando, só que ele rompe. Existe um momento que existe um corte, existe um rompimento, porque ou por uma situação até física, por uma somatização, por uma doença que a pessoa não está nem mais conseguindo se dar conta, e ela vai indo, enfrentando, e sem condições, então chega uma hora que o corpo adoece, e muitas vezes a pessoa emocionalmente começa a se abater, porque ela precisa repensar e colocar limites no excesso de situações inadequadas, e principalmente nos laços amorosos. As relações amorosas vivenciadas de forma muito desgastadas, né? Elas vão gerando cada vez mais vamos dizer assim, um estar na vida de uma forma violenta, né? Quer dizer, ela vai nos permitindo ser pessoas mais amargas, pessoas mais duras, porque no fundo não é possível suportar, né, além do que nós damos conta. Então vale a pena essa reflexão de que vamos resgatar a perplexidade diante daquilo que não é natural. Não é natural ficar sofrendo. Nós conversamos no outro encontro sobre o sofrimento inútil. Tem sofrimentos que são inúteis. Nós não precisamos, nós devemos, ou melhor dizendo, ficar perplexo diante de situações violentas, claro, mas também vamos ficar perplexos diante da violência que nós estamos impondo a nós mesmos, aguentando muito mais do que nós devemos. É difícil porque cada um tem sua história, cada um tem sua reserva do que aguenta, do que não aguenta, né, do que é necessário compor, mas vale essa reflexão que a violência com nós mesmos, né, ela vai gerando uma cadeia de laços, de relacionamentos que, na verdade, vão prejudicando todo o convívio, né, da própria sociedade. Eu espero que esse tema possa servir para as nossas vidas, né? Mais uma vez, uma boa tarde, e lembrando que os temas podem ser sugeridos aqui para a rádio, né, Kaiowá, e para o meu próprio e-mail, como eu já deixei aqui com vocês, e repito, marciaespada@yahoo.com.br.
Uma boa tarde para todos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.